Agora, o Jornal da Rede Alesp vai entrevistar Ronaldo Pilatti, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia. Ele vai falar sobre um trabalho super importante que vem sendo realizado no atendimento psicológico aos profissionais de saúde, justamente nesse período de pandemia do coronavírus. Kate. Bom dia, Ronaldo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Kate. Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes. Legal, doutor. Vamos começar, então, falando desse importante trabalho que vem sendo realizado com os profissionais de saúde. E eu quero, inclusive, começar essa entrevista perguntando como tem sido feito esse trabalho importante junto aos profissionais de saúde neste momento. Veja, existem muitas ações que a gente precisa empreender nesse momento, né? Os profissionais de saúde são efetivamente a linha de frente do combate à pandemia, são aqueles que estão sujeitos aos maiores riscos de contaminação, ao maior nível de estresse em relação ao trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, ter uma atenção do ponto de vista de suporte psicológico para minimização do estresse, das consequências do estresse ou da exaustão provocada por esse trabalho é fundamental. Tá? O que a gente tem observado na Sociedade Brasileira de Psicologia, nós estamos tentando auxiliar e dar parâmetros de ações para esse suporte, tanto para profissionais de saúde como para diferentes outros grupos sociais, como para a população em geral, que nós estamos precisando intensificar do ponto de vista de ações organizadas e estruturadas, como fornecer esse tipo de suporte, né? Então, a gente tem visto várias iniciativas, sobretudo pela cobertura dos meios de comunicação, de que estão sendo desenvolvidas algumas ações que parecem de caráter um pouco mais localizado. Mas a gente defende na sociedade brasileira a necessidade de a gente ter uma ação um pouco mais integrada nesse sentido, bem como com o desenvolvimento de protocolos de atendimento de primeiros atendimentos de urgência no ponto de vista de suporte psicológico, que eu acho que é algo que a gente ainda precisa caminhar bastante no âmbito do atendimento desse grupo específico, sem dúvida. Ronaldo, é a Kate que está falando, tudo bem? Tudo bom, Kate? Ronaldo, a gente está falando especificamente aqui dos profissionais da saúde, né, que estão aí na linha de frente nessa pandemia, né, do novo coronavírus. Quer dizer, existe essa preocupação, né, com esses profissionais. Além dos profissionais da saúde, a gente sabe que a imprensa também está bastante ativa, os profissionais da segurança pública também. Quer dizer, que dicas a gente poderia dar, né, neste momento, dicas práticas aí para que as pessoas consigam então se adaptar neste momento aí de pandemia? Veja, do ponto de vista dessas categorias mencionadas que estão na linha de frente, os profissionais de saúde, os jornalistas e profissionais de imprensa de maneira geral, que estão também trabalhando de maneira intensa nesse momento, os profissionais de segurança pública, algumas outras categorias de serviço básico também, que também estão em processo de atendimento, né? A gente precisa, antes de tudo, dar informações de que é uma situação atípica que a gente está vivendo, e uma situação que naturalmente vai gerar mais ansiedade, mais medo em todo mundo. Então, acho que o primeiro aspecto é entender que você não está, profissional nessa categoria, não está necessariamente sozinho nesse conjunto de sentimentos, né? Há muito compartilhamento desse mesmo tipo de percepção com todos os outros, ainda que talvez muitos pensem que eles que não estão conseguindo mobilizar recursos para enfrentar uma situação como essa. Não, é uma situação para todo mundo que está nessa linha de frente. Então, acho que o reconhecimento é o primeiro aspecto, o primeiro elemento. A informação e a busca de informação de qualidade, de fonte confiável, é um outro aspecto muito importante, sobre como agir, como se autoproteger, toda a recomendação de higienização frequente de mãos, no caso de locais que não tem necessariamente, ou de categorias que não tem um protocolo para isso, né? É uma realidade diferente com os profissionais de saúde, porque há um conjunto de protocolos de autoproteção que eles precisam seguir. E me parece que uma das coisas que seria também interessante para os outros profissionais que estão na linha de frente é também a criação de protocolos. Eu não sei como é que isso está do ponto de vista da segurança pública, que foi outra categoria que foi indicada, mas julgo que esse tipo de pensamento
protocolizado, né, de orientação dos profissionais, de como conduzir, se as instituições assim o fizessem, seria também uma alternativa muito importante para dar mais tranquilidade de trabalho para esses profissionais. Isso também vale para as outras categorias. Por exemplo, os profissionais que estão trabalhando de maneira contínua no atendimento de serviço básico, no transporte de gêneros alimentícios para toda a população. Todas essas categorias, elas poderiam se beneficiar se as instituições que estão por trás também pensassem em orientações protocolizadas de como trabalhar para evitar a autocontaminação, seja por higienização, seja por uso de algum tipo de equipamento de proteção, como máscaras, por exemplo, que tipo de máscaras utilizar, quando utilizar, a orientação desse tipo de uso. Isso é um tipo de iniciativa importante para minimizar um pouco os efeitos de ansiedade, de insegurança no trabalho. No caso das categorias profissionais que já tem os protocolos, é claro que a organização e a mobilização desses profissionais para tentar garantir junto às gestões institucionais a presença dos equipamentos de proteção é uma ação também importante. Então, a troca de informações entre os profissionais, por exemplo, profissionais de saúde, sobre a realidade que a gente tem de presença de equipamentos de proteção também pode ser um outro elemento que possa minimizar um pouco essa situação de maior ansiedade e maior apreensão que naturalmente os profissionais vão ter nesse momento. Então, acho que esse é um aspecto importante. Agora, a gente nunca pode esquecer que autocuidado e autoproteção, ela tem um limite, porque a depender do ponto de nível de estresse que estão esses profissionais, uma ajuda profissionalizada vai ser fundamental para garantir a saúde mental em médio e longo prazo. Então, é muito importante que a gente caminhe de forma rápida no âmbito, por exemplo, das secretarias de saúde estaduais. Aí em São Paulo, sem dúvida, pode-se contribuir muito nisso. Não tenho uma informação mais precisa de como anda isso aí, mas a Sociedade Brasileira de Psicologia, que inclusive é sediada no estado de São Paulo, está disponível para ajudar tecnicamente no que for necessário para o desenvolvimento de ações mais centralizadas e protocolizadas também de atendimento de emergência em primeiros atendimentos, no caso de acompanhamento e suporte à saúde mental dos profissionais de saúde. São 9h47. Estamos conversando com o Ronaldo Pilatti. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia. Estamos falando um pouco sobre o atendimento psicológico aos profissionais da saúde e também de outras áreas, especialmente segurança pública, profissionais de imprensa, em meio a essa pandemia do coronavírus. Agora, Ronaldo, justamente pensando nessa dificuldade na saúde mental dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, o Ministério da Saúde vai disponibilizar, a partir de maio, um canal para teleconsulta psicológica para esses trabalhadores. E eu queria perguntar para você, esse tipo de canal, você entende que pode colaborar, ajudar, inclusive, a melhorar o desempenho desses profissionais? Sem dúvida, o canal pode. Esse tipo de estratégia de teleatendimento, seja ele via telefone, ou seja ele via ferramentas de comunicação via internet, como essa que a gente está usando agora, em que a gente tem a possibilidade de ter vídeo, de nos visualizarmos, sem dúvida é um recurso muito útil e muito interessante. Mas veja, isso só vai ter funcionalidade se nós tivermos um protocolo de atendimento que seja baseado no tipo de necessidade, de possibilidade que esses recursos dão. Então, a gente tem que ter em mente também que as ações que a gente desenvolva nesse âmbito, elas precisam ser ações que sejam baseadas em evidências científicas de sua funcionalidade. E no caso de atendimento no âmbito de emergências, como é o caso da pandemia agora, não é qualquer tipo de escuta psicológica que vai ser funcional. Ela tem que ser baseada nos preceitos e princípios daquilo que a gente já tem evidência da literatura científica prévia de que ela funciona mais. E nesse
nesse caso, os protocolos de atendimento e emergência, de orientação e emergência focada no aspecto específico, eles são fundamentais. E o serviço precisa priorizar ou ter em mente também uma dinâmica de identificação das demandas diferentes que vão chegar para ele, para se avaliar como que os processos de acompanhamento posterior de um primeiro contato ele possam ser feitos e se eles efetivamente vão ser necessários. Então, é necessário se ter um protocolo, porque se a gente não tiver um protocolo, sobretudo baseado em princípios e evidências prévias de funcionamento, o simples fato de se abrir um canal, mas se não proporcionar nesse canal um tipo de atendimento que ele priorize a situação específica, a gente pode também provocar dano. Se eu fizer um paralelo, veja, esse é um paralelo muito importante, que eu acho que as pessoas talvez entendam mais dessa maneira ilustrada o que eu estou querendo dizer. Apareceu agora, no meio da pandemia, uma série de supostas drogas que vão resolver o problema da doença, que vão livrar as pessoas, ou curar, ou melhorar o seu quadro. Talvez o caso mais famoso, mais típico, seja a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que está sendo discutida em vários ambientes diferentes. O que se defende, o que se argumenta, quem está avaliando pelos olhos da ciência em relação a isso, é que não adianta eu dizer que uma droga, um medicamento, ele vai funcionar se eu não tiver evidência protocolizada de como esse tipo de medicamento funciona. No caso do atendimento psicológico, é exatamente o mesmo raciocínio. Eu preciso ter ações de intervenção protocolizadas, baseadas em evidências prévias, que sejam adequadas para aquele tipo de situação. Então, o serviço de teleatendimento, de atendimento à distância dos profissionais, é uma iniciativa extremamente importante, mas ela só vai ser efetiva se ela for baseada em protocolos de atendimento em situação de emergência, como é o caso da pandemia agora. Isso é muito importante que os gestores de serviços como esse, eles levem em consideração. Nós temos participado na Sociedade Brasileira de Psicologia da troca de experiências que de sociedades de psicologia do mundo todo têm feito para o enfrentamento da pandemia e para a prevenção da saúde mental da população, seja no âmbito de grupos específicos, como os profissionais de saúde, que são um grupo prioritário de atendimento pelas características do que eles estão enfrentando hoje nos hospitais, emergências e outros ambientes de trabalho deles. E essas experiências têm demonstrado que esse teleatendimento é um recurso extremamente importante, mas ele precisa ser baseado em protocolos que levem em consideração a situação e a maneira como o contato é feito, né? Com a duração e capacidade que o contato de teleatendimento ele possui. Então, é fundamental isso, a gente basear e criar os dispositivos de atendimento com base em protocolos que a gente sabe que tem funcionalidade. O simples fato de se abrir e ter alguém para escutar, ou uma eventual visão estreita do profissional que está fazendo esse atendimento, que ele acha que ele está fazendo um atendimento psicoterápico, por exemplo, à distância, isso não é suficiente. E, eventualmente, a depender de como ele for desenvolvido, ele pode produzir mais dano do que benefício. Então, isso tem que ser pensado. De novo, trazendo o paralelo da medicação. Uma medicação que a gente não conhece os efeitos colaterais, ela pode trazer mais dano do que benefício para os infectados pela Covid-19. O mesmo ocorre em atendimentos online de suporte psicológico que não forem pensados para esse tipo de meio, para esse tipo de situação e para o tipo de demanda que está sendo trazida para o sistema. Oi, Ronaldo, é a Kate de novo. Ronaldo, a gente sabe que aqui no Brasil, né, os índices de depressão, os índices de suicídio, inclusive, eles são altos, né? Quer dizer, a saúde mental já é uma grande preocupação aí no nosso país e agora, em tempos de pandemia, eu acredito que essa preocupação aumente muito mais, né? Devido aí às circunstâncias. Quais são os principais problemas, vamos dizer assim, ou as principais queixas que esses profissionais da saúde, né, que é o que a gente está falando aqui em questão, levam, então, aí para esses profissionais da saúde?
Veja, no âmbito dos profissionais da saúde, o enfrentamento, o alto nível de tensão, de exigência, de aumento de carga de trabalho que você vai ter num ambiente como esse, de sobrecarga do sistema de atendimento, seja público ou privado, vão produzir muitas sensações e situações diferentes que são, a maior parte delas, em função do alto nível de estresse que esses funcionários, esses profissionais, eles estão sendo submetidos. Então, sensações de desamparo, de desesperança e, eventualmente, aumento de situações de ansiedade, de respostas de ansiedade a uma situação altamente ansiogênica, bem como a intercorrência de depressão em função disso, eles vão ser queixas bastante frequentes, né? Todas elas estão muito associadas à ideia geral do esgotamento emocional, que digamos assim, o nome mais genérico que a gente observa na literatura sobre isso, dos profissionais que estão acometidos a esse tipo de situação de trabalho e de alto risco, lidando com uma situação de alto risco, inclusive com alto medo, isso é mais ansiogênico ainda, deles serem acometidos e serem infectados pela Covid-19. Então, há um pacote, digamos, de elementos que exige uma atenção muito centrada e muito controlada, né, dos profissionais que vão dar apoio à saúde mental nesse âmbito. Então, a ideia de se entender esse contexto é muito importante. Então, ouvir, a escuta desses profissionais, ela é um passo muito importante para as estratégias de ações daí para frente. E o uso de meios para se lidar com essa situação de esgotamento emocional é muito importante, tanto no desenvolvimento e no provimento de recursos para os profissionais de saúde se ajudarem, digamos assim, e que há uma escuta psicológica de atendimento de urgência, ela pode promover, né, bem como no pensamento mais amplo da gestão de como é que esse serviço de atendimento ele tem que ser feito na emergência, ou nas UTIs, ou nos âmbitos onde o nível de trabalho, de rotina aumentou, o estresse aumentou, também vão precisar ser combinados para que a gente consiga ter uma redução dos danos da exaustão emocional desses profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento, bem como em curto prazo, como do ponto de vista de médio e longo prazo também para esses profissionais. Porque a gente também tem que considerar que todos os dados epidemiológicos apontam que, no fundo, a gente está no começo de um ciclo, até a gente conseguir ter a população com um nível mais alto de imunização, seja porque ela foi contaminada e criou anticorpos para isso, como também a ação que a gente espera que aconteça no futuro breve da imunização por meio de vacina. Então, no fundo, a dinâmica da pandemia, a gente precisa ter consciência disso, ela está um primeiro nível, numa primeira onda. A gente tem uma grande possibilidade de, nos próximos 12 a 24 meses, observar novas ondas. E o processo de apoio de saúde mental para os profissionais de saúde tem que levar isso em consideração, porque esse grupo vai estar em todas as ondas que a gente observar da pandemia da Covid-19 na linha de frente de enfrentamento e sujeito às mesmas condições de alta probabilidade de exaustão emocional em função do trabalho que eles estão executando nessa linha de frente. Sociedade Brasileira de Psicologia, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu acho muito importante colocá-lo no nosso bate-papo e fazer com que você, por gentileza, compartilhe com o nosso público, com a nossa audiência, algumas dicas de como o cidadão, como aquele profissional que está em quarentena, que está na sua casa, que não faz parte desse grupo do enfrentamento, não é um profissional da área da saúde, da segurança pública ou mesmo da imprensa, como esse cidadão pode cuidar melhor da saúde mental em meio a essa crise do coronavírus, Ronaldo? Perfeito. É um outro grupo que a gente se preocupa muito, né, e que talvez a gente não consiga uma caracterização tão específica em função da atividade profissional, é a população em geral que está submetida às regras necessárias nesse momento de enfrentamento da pandemia. Então, o isolamento social é uma situação que naturalmente vai aumentar o nível de ansiedade de todo mundo, né? Tanto do ponto de vista da incerteza do que vem pela frente, como do ponto de vista
da própria mudança da rotina, de ter que se desenvolver uma rotina no ambiente doméstico, naqueles que têm a possibilidade de ter um ambiente estruturado, que a gente também tem que pensar nisso, porque há populações e grupos populacionais mais vulneráveis que têm menos recurso nas suas próprias casas para enfrentamento, às vezes nem acesso à água e sistema sanitário de maneira mais clara, mais evidente, o que também dificulta as ações de autoproteção deles. Mas um dos primeiros elementos que eu acho que a gente precisa ter em mente é reconhecer que todos estamos nessa situação, o aumento de ansiedade vale para todo mundo. E estratégias importantes para se tentar lidar com isso é a tentativa de criação de uma rotina estruturada, por mais que tenha, você mudou naturalmente isso, você está tendo que ficar mais tempo em casa, não está saindo para trabalhar, por exemplo, mas independentemente disso, é muito importante ter horário para fazer as coisas. Rotina estabelecida, com horário para se começar e para se terminar, por exemplo, atividades profissionais, é uma coisa muito importante. Tem que se estabelecer meios, no caso da atividade profissional, para você conseguir limitar os contatos que esses meios de informação muito rápido eles trazem para a gente. Então, aplicativos de mensagem que instantaneamente trazem demandas de trabalho, as pessoas precisam conseguir colocar um momento em que aquela atividade, do ponto de vista profissional, ela está encerrada, de maneira que ela se venha a ser novamente ativada no próximo ciclo de trabalho, no dia seguinte, em função da rotina estabelecida. E a tentativa, sim, claro, como a Organização Mundial de Saúde vem de maneira sistemática tentando demonstrar para a população que é muito importante manter uma alimentação saudável, manter atividade física de maneira regular e sistemática, são as considerações básicas do que é necessário para a gente ter o mínimo para conseguir passar por essa fase e lidar com as variações emocionais que a gente naturalmente tem nesse ambiente. É claro que situações de agravo que podem acontecer por condições diversas, pessoas com menos recursos para enfrentar essa situação de ansiedade, seja porque já tinham algum tipo de situação de distúrbio anterior até a pandemia, que podem ser agravadas agora, ou pessoas que começam a vivenciar distúrbios de ansiedade maior em função da situação de pandemia, precisam, nesses casos, sim, procurar auxílio e apoio de um profissional de saúde mental que possa lhe dar algum tipo de fornecimento, né? E um último aspecto que eu queria ressaltar é a busca de informação qualificada. Por exemplo, o site da Sociedade Brasileira de Psicologia, convido a quem tiver interesse, pode entrar lá, sbponline.org.br. A gente criou uma página especial com orientações, e algumas das orientações são para a população em geral, com elementos que sistematizam um pouco dessas dicas. Então, a busca de informações de qualidade é importante e nós estamos tentando criar um hub aí do ponto de vista da prevenção da saúde mental nesse aspecto específico. Legal, entrevista muito importante, informações valiosíssimas trazidas pelo Ronaldo Pilatti, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia. Ronaldo, muito obrigado por sua participação, pela gentileza em atender a nossa equipe. Um grande abraço a você. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e estou à disposição, que a gente precisa conversar amplamente com a população sobre elementos qualificados para a prevenção da saúde mental, que é uma epidemia que a gente também vai viver em virtude da pandemia da Covid-19. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.